Olá, queridos, graça e paz. Estaremos hoje orando o Salmo 129 para que a bênção do Senhor repouse sobre todas as áreas da sua vida. Antes de eu começar a orar por você, eu quero ministrar uma palavra profética para a sua vida. Quando você sair de manhã para o trabalho ou durante o dia você tiver uma necessidade, recorra a Deus. Sempre peça a bênção dEle. Senhor, me abençoa. Senhor, eu preciso da Tua bênção no meu trabalho. Senhor, eu preciso da Tua bênção nos meus negócios. Senhor, eu preciso da Tua bênção para os meus filhos, para o meu casamento, para a minha saúde. Há pessoas que acham errado pedir a bênção de Deus. Ao contrário, Deus fica feliz quando você pede a bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando nós dependemos de Deus totalmente para uma vida abençoada, para uma vida de milagres, Deus se alegra porque vê que nós estamos posicionados com os nossos olhos nele. Deus não desampara aqueles que recorrem a Ele. Ao contrário, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. Deus quer estar com você em todos os momentos e Ele quer que você dependa dEle também em todos os momentos. Depender de Deus só na minha saúde é errado, porque a minha vida não consiste só em eu estar bem de saúde. Às vezes uma pessoa está bem de saúde, mas está falida. Está bem de saúde, mas os filhos estão perdidos. Está bem de saúde, mas o casamento está indo de mal a pior. Então, nós não dependemos de Deus só na nossa saúde. Nós dependemos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Você depende do Senhor em todas as áreas da sua vida. E quando você orar, peça a Deus e não meça os seus pedidos. Como assim, profeta? Quando você orar, peça tudo e mais um pouco. Deus quer te abençoar. É desejo de Deus te abençoar. É desejo do Pai que você possa pedir coisas a Ele, que você possa depender dEle. Ele quer isso. Ele diz a você, pode pedir o que você quiser, pode pedir o que você necessita. Eu quero te abençoar. Você é meu filho, você tem direito a toda herança. Nós servimos um Deus generoso, um Deus que ama dar presente aos seus filhos, ama ver seus filhos felizes, abençoados. O que Deus quer é que nós aprendamos a lidar com a bênção. Porque às vezes as pessoas têm muito de Deus, recebem abundância em todas as áreas, mas não sabem lidar bem com aquilo. Alguns recebem tanto de Deus e depois acabam virando as costas para Deus. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai se igualar a muitos que foram abençoados e viraram as costas para Jesus. Se Deus te tornar rico hoje, isso vai te aproximar de Deus ou vai afastar você dele? Se Deus tornar você a pessoa mais poderosa na sua cidade, a pessoa mais influente na sua cidade, isso vai te afastar de Deus ou vai te aproximar de Deus? Nós devemos entender que Deus nos dá coisas não para nos distrairmos com elas, mas que cada vez mais dependamos dEle mais até para gerir aquilo que Ele tem nos dado. O nosso coração não deve mudar por aquilo que Deus nos dá. Ao contrário, quanto mais Deus nos dá, mais gratidão, mais dependência, mais obediência deve haver na nossa vida em relação ao Senhor. É uma grande responsabilidade ser abençoado por Deus. É uma grande responsabilidade ter muitas coisas de Deus. Porque quanto mais Deus te der, mais você precisa estar na presença dEle para depender dEle. E eu quero nesse momento orar com você o Salmo 129 e quero fazer uma oração
para que você peça tudo o que você precisa a Deus, tudo. E você diga a Ele: Deus, você pode me abençoar que eu não vou me desviar. Você pode me abençoar que eu vou te amar cada vez mais, no nome de Jesus. O Salmo 129 diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Deixa eu orar pela tua vida agora, te abençoar no nome do Senhor Jesus. Já deixou a tua curtida aqui nesse vídeo? Eu abençoo todo aquele que deixou a sua curtida nesse vídeo. E quem não deixou, te abençoo também. Te abençoo também. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora e nos acompanha. Essas orações vão mudar a tua vida. Essas orações vão mudar a tua história no nome do Senhor Jesus. E quero aqui deixar um anúncio que eu farei uma live às 19 horas de hoje. Então eu não terei live 11h30 hoje e nem 14 horas. A minha live será às 19 horas nessa quinta-feira. Ok? Oremos ao Senhor. Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção sobre nossa vida e nossa casa. Senhor, abençoe nossa saúde, abençoe nossa família, abençoe nosso trabalho, abençoe o nosso ir e o nosso voltar. Que a Tua presença vá conosco, que o Senhor nos guarde de todo mal, nos livre de todo mal. Pedimos a Ti sabedoria para resolver problemas, para lidar com situações. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para que a Tua bênção enriqueça a nossa vida. Queremos depender de Ti. Declaramos que Tu és a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fonte, o nosso amor. Senhor, oramos para que o Senhor nos dê inspiração. Oramos para que tenhamos a vida do Senhor fluindo na nossa vida. Queremos com que a Tua mão de poder esteja sobre nós. Senhor, desvia todo o mal do nosso caminho. E na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo todo laço do diabo contra a vida dessa pessoa. Eu cancelo toda adversidade, todo mal que tenta bloquear as bênçãos do Senhor nessa família, caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, eu declaro portas abertas, milagres, vitória, graça de Deus sobre essa pessoa. E no nome de Jesus, eu profetizo bênçãos sobre a vida deles, que sejam surpreendidos com o maná do céu, com as bênçãos do céu. Eu oro, meu Deus, para que bênçãos de favor venham sobre o Teu povo. Bênçãos de favor, contratos assinados, negócios fechados, orçamentos também fechados. No nome de Jesus, Pai, eu declaro felicidade nessa família. Eu declaro paz nessa família. Eu declaro união nessa família. E que a mão do Senhor seja contigo. No nome de Jesus, que você seja abençoado pelo Senhor. No nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor te toque. Que a mão poderosa do Senhor te conduza e que o Senhor te livre de toda má decisão, que o Senhor te livre de toda cilada, que o Senhor te livre de tudo que o inimigo for intentar contra a tua vida. No nome de Jesus eu te abençoo e declaro vitória de Deus sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, querido? Você foi abençoado nessa oração? Manda essa oração para um amigo teu. Manda para alguém próximo de ti, que você ama, que você também quer ele abençoado. Compartilha com ele essa oração, ele vai ficar muito feliz. E hoje eu terei a live às 19 horas. Então hoje não será 11h30 e nem 14 horas. Será às 19 horas. Não perca, Deus quer te abençoar. Um abraço para vocês. Deus guarde a todos.
no nome do Senhor Jesus. Até mais, Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos de todo o laço de Satanás. E nós te pedimos, Senhor, Tu és o nosso pastor, que guia a nossa alma, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Libera sobre nós da Tua provisão, libera sobre nós o Teu cuidado, no nome de Jesus, a nós e a todos a nossa casa. Quebramos agora, Pai, todo tipo de espírito de inveja, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, a nós e a nossa casa. Desfaça, Pai, o laço preparado, a arma forjada, o mal, Senhor, planejado. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento. Consagramos o dia de hoje, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje, obrigado pela vida. Celebramos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo sua família, e que essa família seja uma família visitada pelo Senhor, que todos eles tenham uma experiência com Jesus e que a palavra se cumpra na íntegra, e será salvo tu e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. As pessoas me perguntam o que significa Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia nos fala lá no livro de Samuel que Samuel estava preparando um sacrifício para Deus e de repente os filisteus vieram para cercar o povo de Israel. E o Senhor deu grande livramento naquele dia. E então foi declarado Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ou seja, já nos ajudou muito, continua nos ajudando e continuará nos ajudando. Você crê nisso, no cuidado do Senhor? Não faça as coisas por fora de Deus. Não tente ser independente de Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dedica tempo para a oração, quando você não quebra propósitos, quando você se mantém firme na fé, você está honrando a Deus com a sua vida. Por isso, não meça esforços. Não meça esforços para estar numa oração. Não meça esforços para cumprir o seu propósito. Sabe, se você perguntasse para mim hoje, e se você pudesse parar de trabalhar, você iria parar? Não, eu não iria, porque eu tenho um propósito na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender que nós, muito mais do que viver bem aqui nessa vida, certo? Ainda que eu acredito que todo mundo merece viver bem, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Existe um propósito de você estar aqui. E o seu propósito não é só você ser feliz. O propósito é você cumprir a vontade de Deus. É você realizar a vontade de Deus. Eu compartilhei nos Estados Unidos, aqui numa reunião que nós tivemos, que Deus me deu um sonho. E nesse sonho foi algo muito marcante, porque ministrou muito forte no meu coração. Meus filhos estavam saindo para brincar numa quadra perto da casa onde eu estava. É como se a minha casa fosse no fim de uma rua, sabe? E eu abri a porta e eu vi, eram 3. Eu tenho 2 filhos, mas eu vi 3 no meu sonho. Eu vi o Lucas, a Thalita, e vi um terceiro que eu não consegui identificar o rosto. E eu vi as 3 crianças saindo para brincar, indo numa quadra brincar próximo. Quando eles dobram
a esquina, quando eles dobram a esquina, eu vi que o tempo ficou feio, assim feiou de uma maneira assim tão rápida, tão violenta. E eu vi árvores caindo, eu vi postes torcendo e aquele vendaval lá fora, e eu saí correndo atrás deles. Sabe? E cruzei rua, e inclusive dentro do meu sonho, eu estava muito assim, nervoso, muito preocupado, e saí rasgando rua, enfim. E quando eu cheguei no lugar que eles estavam brincando, na quadra que eles estavam brincando, que eu pensei que o vendaval tinha tocado neles, sabe? Eles estavam bem, estavam brincando, e eu pude descansar meu coração e trouxe eles de volta. E quando eu despertei, quando eu acordei pela manhã com esse sonho, o Senhor me disse que da mesma maneira que eu tinha cuidado dos meus filhos, eu também tinha que ter cuidado dos filhos dele. E essa palavra foi muito forte dentro de mim, porque dentro do sonho eu estava desesperado para salvar os meus filhos. E eu preciso fazer o mesmo pelas pessoas. E isso foi, eu posso dizer, uma experiência que Deus me deu, sabe? Que assim como a gente corre pelos nossos, a gente tem que correr pelos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que alguns, até na sua hospitalidade, acabaram hospedando anjos, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, os seus sonhos não devem ser um fim, mas eles devem ser um meio para você cumprir um propósito maior. E existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, sabe, para sua casa. Deus tem lhe dado muitas ferramentas. Talvez Deus tenha lhe dado empresa, emprego. Deus tenha lhe colocado diante de autoridades. Você seja uma pessoa de influência, ou até mesmo você seja uma pessoa que já conquistou na vida, já venceu. E você diga: eu já fiz a minha parte. A nossa parte só acaba quando nós fecharmos os olhos aqui para essa terra, totalmente. E abrirmos os nossos olhos face a face diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui, você tem que cumprir a sua missão. Você tem que cumprir o seu propósito. E isso é uma coisa que tem que vir muito forte dentro de nós. Nós não podemos viver apenas para essa vida, certo? Não podemos viver apenas para essa vida. Você tem que buscar o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você. Eu acredito que Deus nos abençoa para a gente abençoar. É por isso que o Senhor disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Por que o Senhor disse para ele: "Sê tu uma bênção"? Porque ele era abençoado, mas ele precisava ser uma bênção para o tempo que ele estava. Ele precisava ser um tempo para as próximas, ele precisava ser uma bênção para as próximas gerações. Ele precisava ser o patriarca da fé para deixar um legado. Então por isso que o Senhor disse para ele: "Sê tu uma bênção". Ou seja, a bênção não podia parar nele, a bênção tinha que continuar. Eu carrego muito aquela ilustração do Jordão e do Mar Morto, e eu tento me colocar inclusive nessa palavra, porque o Mar Morto, tudo que entra lá, todos os afluentes que ele recebe dos rios que estão próximo dele, tudo que entra lá morre, por causa que tem muito sal. Nós precisamos ser como um Jordão, sabe, carregando a vida de Deus e transportando a vida de Deus na nossa vida, sendo bênção, sendo abençoados e ao mesmo tempo sendo uma bênção para a vida de alguém. Você tem que ter cuidado de algumas coisas na vida, porque tem certas coisas que podem trazer um grande atrapalho para o teu futuro. E uma delas é tentar atrapalhar os outros. Sabe, tem gente que ela, além de não ajudar ninguém, ela atrapalha. Como assim atrapalha? Bem, se você pode indicar alguém para um emprego e você, sabe, não indica aquela pessoa por causa do seu nome, você pode estar atrapalhando o destino de alguém, porque a responsabilidade depois que você indica, né? Você sabe que aquela pessoa, o pouco que você conhece daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta e você tem o poder de ajudar ela, mas se você não ajuda ela, você está atrapalhando ela.
certo? É que nem quando você critica uma pessoa, você fala mal. Hoje o mundo virou muito crítico, as pessoas criticam tudo. É a roupa que você veste, é o que você tem. As pessoas, elas não olham só para elas querem olhar para o outro, elas querem ver o argueiro que está no olho do irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado para você não ser um atrapalho, porque às vezes você não vai atrapalhar só aquela pessoa, você vai atrapalhar outras, entende? E essas coisas podem bloquear não só bênçãos na tua vida, como podem atrair problemas para a sua vida, podem atrair problemas. Então não seja um atrapalho na vida de alguém. É que nem quando uma pessoa está cruzando uma ambulância, né? E você tem que dar o lado, você está dirigindo e a ambulância vem atrás e todos os carros vão indo para o lado. Sabe por quê? Porque tem alguém ali que talvez esteja entre a vida e a morte e você tem que deixar aquela ambulância passar. Você não pode ficar, sabe, obstruindo o caminho. Você tem que sair, você tem que dar espaço para aquela ambulância passar, porque às vezes por questão de alguns minutos, o destino da vida de uma pessoa é traçado. Então aquela ambulância tem que chegar o mais rápido que puder ao pronto-socorro, ao hospital. Não seja atrapalho na vida de ninguém, sabe? Não seja um peso na vida de alguém. Às vezes a pessoa, eu vejo isso muito acontecendo, eu já vi isso inclusive acontecer dentro da igreja, a pessoa querer sair da empresa ou querer sair da igreja, né? E as pessoas dizendo assim, logo vai se arrepender de ter saído daqui. Você não pode dizer isso, você está sendo um atrapalho na vida da pessoa. Você tem que dizer o contrário, você tem que dizer, olha, que Deus te abençoe e que você consiga se encontrar numa outra igreja, ou se é no caso da empresa, né, que é empresário, empreendedor, aí tem que dizer, olha, que Deus te abençoe nesse novo tempo. A pessoa pode ser muito importante para você. A pessoa pode ser um gerente seu, né? A pessoa pode ser uma pessoa que faça diferença, uma pessoa assim que, enfim, era um tesouro com você. Mas, no entanto, né, apareceu uma oportunidade melhor para aquela pessoa. Ou ela tem os seus, podemos dizer, as suas prerrogativas, né, de sair, tem os seus motivos. Deixa ela sair, deixa ela fluir, deixa ela ir para frente. Não atrapalhe, não amaldiçoe, não torça ao contrário, não diga para ela que ela vai se arrepender, sabe? Não libere essas palavras, não seja esse tipo de pessoa de atrapalho. Porque às vezes nós perguntamos para Deus, por que a nossa vida está tão difícil? Por que estamos enfrentando tanto problema? Bom, às vezes a gente está plantando isso, nós estamos colhendo, sabe, do fruto dos nossos próprios pecados. Porque eu não posso ser, sabe, um teto para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa cresça. Hoje a equipe que trabalha comigo, né, por trás, nos bastidores, que são pessoas que fazem minha mídia, pessoas que trabalham no meu jurídico, no financeiro e outras coisas, sabe? São pessoas que, a maioria delas, foram muito, quando chegaram, algumas, não todas, algumas não tinham uma grande capacitação para o cargo que elas iriam ocupar ou para aquilo que elas iriam fazer. Mas eu fui dando curso para elas, eu fui pagando os estudos delas, eu fui fazendo muita coisa ao longo para elas, para ajudar elas. E se tornaram profissionais, se tornaram pessoas incríveis, né? E eu não teria problema hoje de dizer, olha, se apareceu uma oportunidade melhor, pode ir. É importante para mim aquela pessoa, sim. Eu investi muito nessa pessoa, sim. Mas a felicidade dela importa mais para mim, certo? Porque ela já tem me servido muito, então que Deus abençoe. Nós temos que ter isso dentro de nós. Hoje nós vemos um mundo muito egoísta. Nós vemos um mundo que as pessoas, se elas não servem você, então elas não servem para nada. E você tem que entender, Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, Jesus disse isso, não vai deixar de receber o seu galardão, foi o que Jesus disse. Em outras palavras, se o nosso Deus, Ele considera até as pequenas coisas que os outros fazem, né, por nós, por que nós não vamos considerar o bem que aquela pessoa ela é ou o bem que aquela pessoa faz? É um pecado
É um pecado você mexer com gente que não está fazendo mal para você, não está fazendo mal para os outros. É um pecado. Entenda, isso é uma coisa errada, né? Uma pessoa que nunca fez nada para você e que ajuda os outros e você está, né, batendo com a língua nos dentes, atacando a pessoa, querendo derrubar ela, querendo destruir ela no trabalho, na igreja. Isso é errado, isso é um pecado. E isso pode fazer com que a gente tenha certas tempestades na nossa vida desnecessárias. Por isso, segura essa palavra no teu coração. Não seja atrapalho na vida de ninguém. Ao contrário, se tu uma bênção. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu vou abençoar e jamais amaldiçoar. Escreve aí: eu vou abençoar e jamais amaldiçoar, em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você do meu livro Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, levei um ano para escrever ele, mas é um livro extraordinário, certo? É um devocional, um para cada dia do ano, são 366 devocionais, inclusive um para o bissexto, né? E onde você vai ter uma edificação, direção e vai receber muito de Deus. Você pode adquirir esse livro e todos os outros, você pode receber através, você pode pedir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho 18 livros escritos e todos os nossos livros são uma bênção. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Adquira inclusive todos os nossos livros, para que você possa mergulhar em mais de Deus. Também quero falar rapidamente da nossa academia, Academia Kingdom, que é uma academia de treinamento, discipulado também, Academia Kingdom Global, certo? Aqui nessa academia você vai ter acesso a todos os nossos eventos anteriores. Também você vai poder toda terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, ter acesso a um conteúdo exclusivo, onde muitas vezes eu estarei ao vivo, né, junto com você. Vamos ter painéis, podcasts exclusivos. Aqui o primeiro módulo é o módulo do discernimento espiritual, onde eu falo sobre fatores que determinam a forma como Deus se comunica com você, como reconhecer a voz de Deus, como Deus atrai a nossa atenção. Esse é só o primeiro módulo. Olha aqui quantos módulos nós temos. Ao longo desse ano, você vai ser treinado e ao final dele você vai ter um certificado da nossa academia, Academia Kingdom. E dia 24 e 25 agora, quem é da academia vai poder se inscrever para um evento gratuito, certo? Onde nós vamos trazer alguns profetas do exterior para estarem junto conosco. Então você que é da academia, até domingo você pode se inscrever gratuitamente, certo? E participar do Encontro Profético Global, que serão 2 dias, 24 e 25. Vai ser incrível, vai ser uma bênção. E na segunda-feira eu vou destinar algumas vagas para quem não é da academia e que também vão ser gratuitas, certo? Deus colocou isso no meu coração, quero semear na tua vida, então te organiza aí, porque segunda-feira eu vou liberar as vagas gratuitas e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser ser um aluno da nossa academia, entra no meu site agora, www.vinicius17.com.br, e faça parte dessa turma que vai crescer muito esse ano, tenho certeza disso. É uma oportunidade para você andar junto com a gente. É uma oportunidade para você andar junto com a gente e receber mais de Deus aí na sua vida. Amém? Quero pedir a você que entrou agora nessa oração, que você compartilhe com 12 pessoas. 12 pessoas. Manda aí para 12 pessoas essa oração agora. Em nome de Jesus, seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Como eu disse para você, não pode morrer em você algo, certo? Você tem que continuar plantando. Então seja generoso e compartilhe essa oração na vida de alguém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Aleluia, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Estamos consagrando o mês de outubro ao Senhor e também declarando que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários e não esquece, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e começa a orar com a gente 6 da manhã, 18 horas. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E eu digo para você, fica uma semana, sem faltar as orações às 6 e às 18, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Depois você vai querer continuar sem eu falar. Experimenta fazer isso. Você vai experimentar coisas novas de Deus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos agora, nesse momento, o mês de outubro. Para que o mês de outubro seja um mês de muitas bênçãos. E como está escrito na tua palavra, consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Senhor, que os nossos planos, Senhor, sejam agora colocados diante de Ti, para que o Senhor coloque a Tua mão. Abençoe, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. A minha oração a Deus é para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos no dia de hoje e que grandes operações sobrenaturais sejam liberados sobre a vida dela e sobre a sua casa. Senhor, interrompa agora todo plano do inimigo que estiver, Senhor, em movimento contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que está tramitando no inferno contra ela. Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje será um dia próspero, será um dia de respostas divinas, será um dia de acessos, será um dia de oportunidades, será um dia, Senhor, aonde a vitória, o milagre está sobre ela e sobre a sua casa. Também oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo ataque que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, aflição para dentro dessa alma, Senhor, que essa pessoa seja curada agora, que ela seja curada. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura, e eu quero declarar a cura na alma dessa pessoa e que ela levante agora, que ela levante de toda tristeza, que ela levante de toda frustração, que ela levante de toda depressão, que um fortalecimento do alto venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor tire pessoas de confusões, tire pessoas de laços, Pai. Pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me tira dessa confusão, me tira desse laço, me tira dessa fofoca, me tira dessa situação adversa que eu estou. Senhor, dá livramento agora. E como Jesus disse, vai e não peques mais. Que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, ela trilhe um caminho da sabedoria, ela se aproxime de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha em situações complexas, em nome de Jesus, até mesmo aqueles que têm reuniões importantes no dia de hoje, aqueles que têm desafios financeiros. Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, encha a nossa vida da tua presença. Nós queremos mais de Ti, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, vem sobre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus, amém e amém. Amém, gente querida, você recebeu essa oração? Teu dia vai ser uma bênção, amém? Teu dia vai ser uma bênção, não seja atrapalho na vida de ninguém, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, mais e mais. Se Deus quiser, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, eu estarei ao vivo junto com vocês. E já diretamente do Brasil, para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais.